O Juan disse, aos advogados pro bono de empresas bilionárias, vocês acham isso aqui certo? Minha cliente, no auge da pandemia, não conseguiu pagar R$700 da fatura do cartão. Hoje o Nubank está cobrando R$146 mil aplicando juros compostos de 14,27% ao mês. Entrei com uma ação revisional do contrato e estamos aguardando a sentença. Vou explicar abaixo. Aí tá pegando, tá, a data da dívida e o montante da dívida. A dívida foi para R$146 mil, tá? Aí ele manda, os bancos devem respeitar a média dos juros do Bacen, não podendo extrapolar de forma excessiva, pois isso é considerado prática abusiva. Existe um entendimento jurisprudencial ainda não consolidado de que os valores dos juros não podem ceder, Vamos lá. Ele vai descendo, né? A cobrança dos juros de forma abusiva e ilícita é mais comum em financiamentos de veículos. Já trabalhei em um caso em que a pessoa conseguiu recuperar todo o valor gasto com o veículo em uma ação revisional. Vou explicar. Enfim, ele está explicando a ideia da ação revisional, que eu conheço bem, que basicamente ela revê, né, a política de juros utilizada, especialmente na cobrança de dívida por determinadas empresas, especialmente bancos ou financeiras, porque às vezes o bem já foi pago uma, duas vezes, e você está pagando juros, e aquilo se torna um negócio em si. Né? O negócio de cobrar juros vira um negócio em si. Né? Aí o Juan prossegue lá embaixo. Pedir danos morais, sim, falha na prestação do serviço. Pode descer. Não teve mais lá da thread? Não, são só esses três. Gozado, tinha um gráfico legal que ele colocava ali. Deixa eu ver. Não era esse. Será que você seguiu a thread mesmo? Não, segui. Aqui? Não é. Pode descer, vai descendo. Pode descer. Pode descer. Eu não sei, que mostrava a composição de faturamento ali do Nubank, tá? O que eu quero dizer com isso, galera? Instituições bancárias no Brasil, eu vou fazer a defesa primeiro delas, tá? Elas entendem, e eu já vi argumentos de gente do mercado falando, o brasileiro, ele é completamente descuidado em termos de gestão das próprias finanças, ele não entende os números, então ele pega um empréstimo sem ter a menor ideia de como fazer a provisão de recursos para poder pagar aquele empréstimo, faz meio, desculpa usar o termo, na famosa acará LH, tá? Tipo, vai pegando e vai e vê o que faz depois, tá? E eles falam assim, e aí o brasileiro não paga, é inadimplente, em geral as pessoas não dispõem de meios para adimplir, então a única maneira que você tem de garantir o adimplemento daquela dívida é você enfiar a faca nos juros já no empréstimo original e depois com o não cumprimento ou não adimplemento ali do empréstimo, tacar juros, o valor sobe. Em geral, essas empresas vendem a dívida. Outras empresas, tipo aquela Recovery, que são aquelas empresas que ficam ligando para vocês aí, cobrando dívidas, elas compram essa dívida e vacem a cobrança e aí eles tentam obter qualquer tipo de parcelamento para tirar o teu nome do pau. Né? Então é uma indústria, o dano gerado para você é o nome ficando no pau, o nome ficando no pau você dificilmente vai conseguir consumir, ainda que existam financeiras que te emprestam mesmo com o nome sujo e tal, e as pessoas ficam presas num ciclo. Né? Uma das maneiras para tentar escapar disso, né, depois de você se endividar, é entrar com uma ação revisional, que é o que o advogado ali no caso está utilizando, mas nós precisamos entender o problema financeiro do Brasil, porque eu já ouvi a argumentação da galera pró-banco, né? E eu não nego que, dado a inexistência de, vamos dizer, de educação financeira no Brasil, uma falta completa de cuidado e perspectiva de futuro das pessoas, esse tipo de coisa aconteça. Também, e eu tô falando assim, que não são fraudadores, são pessoas descuidadas com as próprias economias. Também, o Luiz Venosa falou, Renan, inadimplência representa 30% dos juros hoje em dia, em 90 era 15%. Porque os empréstimos, eles eram ofertados para uma camada menor da população, né? Hoje você conseguiu, não digo universalizar a bancarização e o acesso a crédito, mas você conseguiu, né, ampliar a base de pessoas que têm acesso a crédito. E naturalmente você está ampliando de cima para baixo, né? Você está pegando pessoas cada vez menos preparadas para usar o crédito. Veja que esse fenômeno ele concorre concomitantemente a um problema que nós vemos no Brasil, que é o apostas, joguinhos de não sei o que e tal, ou seja, um uso irresponsável do próprio dinheiro. Então, quando a gente fala que o brasileiro precisa ser estudado, não é porque a gente é muito louco, é muito criativo e come rodízio de panetone, né? Mas precisa ser estudado porque a gente precisa entender as limitações do brasileiro com o uso do próprio dinheiro e nós precisamos realmente prover educação financeira em alguma maneira.
E não tô falando aqui como, puta, lá vem mais uma matéria inútil nas escolas. O Guto, ele é muito preciso quando ele fala isso, os projetos dele que vão nessa linha, porque quando ele fala do jovem capitalista, naturalmente ele fala que virou jovem paulista no programa, mas ele tá falando de uma maneira, tem uma provocação, o jovem capitalista, mas no fundo o que ele tá falando gente, essa molecada chega no mercado de trabalho, ela não sabe gerir o próprio dinheiro. E aí assumem dívidas, às vezes aquela dívida vai assolar a vida desse jovem por décadas a fio. Décadas a fio. As pessoas não sabem lidar. Sabe, contrair dívidas, saber fazer gestão do próprio dinheiro é uma coisa difícil. Desculpa, não é difícil, mas as pessoas tratam como difícil, né? O planejamento delas é feito nessa ordem. E aí a gente pode abrir várias reflexões, porque nós não fazemos justamente esse planejamento, nós temos talvez alguns problemas culturais em lidar com o longo prazo, em lidar com uma certa autodisciplina, e isso nos impede de lidar bem com o crédito. Posto isso, né, banco não é trouxa. Os bancos lucram e lucram muito. Então, assim, não é que os bancos são heróis e estão lidando com essa massa muito complicada de pessoas ignorantes no Brasil, e aí eles vão vamos resolver então. Não. Eles lucram como praticamente nenhum outro setor da economia brasileira lucra. Os lucros dos bancos são enormes. Os bancões brasileiros, eles são um oligopólio. Esse oligopólio foi levemente ferido com a entrada dessas empresas financeiras que bancarizam os outros, é o caso do Nubank e outras instituições que também começam a oferecer crédito para as pessoas, e se elas estão oferecendo crédito, é que vale a pena oferecer crédito, em alguma medida, senão eles não ofertariam, ninguém é o trouxa, vai ficar rasgando dinheiro, vou rasgar dinheiro aqui, tá? Não, eles, mesmo diante de todo o cenário, eles criam um business de empréstimo de dinheiro, e mais, digite se vocês já viram isso nos próprios bancos, eles facilitam para você pegar um empréstimo. Você às vezes está com o aplicativo e fala, pô, eu consigo disponibilizar aqui R$1.500 agora, super rápido. Os caras pegam, vamos dizer, o seu histórico de uso de um cartão que você faz, com uma dessas contas, tipo Nubank, Banco Inter, essas coisas, e aí quando viu, tá aqui, ó, tem uma linhazinha de crédito disponível. Pô, vamos utilizar isso a nosso favor. Aí a pessoa não sabe usar, se endivida. Quando vê, o banco foi exposto a um risco muito pequeno, às vezes de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, só que aquilo começa a virar uma dívida, a pessoa é obrigada a renegociar, e aí entra esse mercado secundário de vender crédito podre e tal, e aí a economia brasileira fica circulando entre créditos podres e nomes de pessoas no Serasa. Não me parece que é um modo saudável de exercer o capitalismo aqui. Vamos combinar? Porque eu não consigo ficar parado só no discurso da galera pro banco dizendo, olha, o Brasil é muito complicado. Porque se uma pessoa, se eles sabem que o brasileiro é complicado, e boa parte da composição dos juros é baseada nessa inadimplência, ainda assim eles oferecem o dinheiro. E se eles estão lucrando, e se eles estão, porque eles estão sabendo se aproveitar dessa, aí eu preciso colocar aqui, dessa ignorância. Aí é complicado, porque assim, eu sou um cara livre mercadista, tá? Não sou liberbobo, mas eu sou a favor do livre mercado. Eu entendo se um cara quer vender, outro quer comprar, ou seja, se um oferece dinheiro, ele tá vendendo dinheiro, e o outro quer comprar, por que impedir, certo? Por que regulamentar? E essas pessoas, em geral, quando assinam ou pegam esses empréstimos, elas assinam termos, contratos. Mas vocês entendem onde eu quero chegar, né? Todo mundo sabe o que está fazendo ali. Algumas pessoas sabem mais do que outras que estão fazendo. Vocês entendem o que eu quero dizer? É óbvio que é um modo de se aproveitar das fraquezas, dos impulsos, da ignorância. E aí joga pro mercado podre. Só que os efeitos, que creio eu, deletérios na economia são monumentais, cara. Lembrem daquela campanha de 2018 do Ciro Gomes em que ele ficava falando incessantemente. Não, foi 22, né? Foi 22 e 18 que o Ciro Gomes queria tirar o nome de todo mundo do Serasa. 2018. Que ele queria limpar... 18, eu não sei, talvez foi 22. 18, eu lembro. Certeza absoluta? Absoluta. O Fabrício falou, eu ouvindo isso amassando um açaí. Então, eu acho que esse é um problema que precisa ser resolvido. Aí isso passaria invariavelmente por algum tipo de regulação do Estado. Tá? Os bancos cobram juros muito altos, sim. Há uma indústria de endividamento e venda
do crédito podre desse endividado e dessas cobranças com taxas de juros absurdas e acumuladas mensalmente, assim. Isso também cria uma indústria advocatícia de defesa desses caras, ou seja, há toda uma indústria que é tudo menos produtiva. Eu tô falando que existe uma indústria de bilhões que é tudo menos produtiva. E me parece que assim, é um capitalismo muito doentio esse, né? O capitalismo brasileiro, em grande medida, é um capitalismo doentio. É um capitalismo baseado em passar a perna nos outros. E há também um problema de nós, brasileiros sermos profundamente infantis no trato com o dinheiro, mas, no fundo, infantis no trato de tudo que demanda responsabilidade. De tudo que demanda responsabilidade. Então a gente vai pegar, por exemplo, a relação desse brasileiro mais humilde com a venda do voto dele. Ele vende voto, ele vai vender o voto mesmo. Com a cobrança de políticos. Não há uma seriedade, não há visão de longo prazo. Então assim, temos muitos problemas. E eu, sei lá, cara. Porque assim, qual o caminho, cara? Eu respondo, coloque no chat aqui. Eu não quero ser intervencionista. Eu acho que, por exemplo, a Nubank fez um belo trabalho em bancarizar mais o Brasil, em fazer parte de quase um ariete que ajudou a quebrar, vamos dizer, esse domínio que é o triunvirato de bancos privados, Santander, Bradesco e Itaú tem, mais os dois públicos, né, Caixa e Banco do Brasil. Mas, no fim do dia, as práticas acabam ficando praticamente iguais, né?